Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Nitrificação em tanques de aquicultura, artigo de autoria do professor Dr. Claude Boyd, professor emérito da Universidade Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse trabalho ele foi publicado em 2007 na Global Seafood Alliance. Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Após a introdução, falar sobre o processo de nitrificação, fontes de amônia para a água, arraçoamento e amônia, nitrificação e acidez, arraçoamento e acidez, exigências das bactérias nitrificantes e considerações finais. Vamos para a introdução do trabalho. A nitrificação é um processo natural de purificação da água, no qual determinadas bactérias transformam compostos tóxicos, isto é, amônia e nitrito, em um composto atóxico, o nitrato. A nitrificação tem grande importância para viveiros de aquicultura e sistemas de recirculação de água, uma vez que concentrações estressantes e até letais de amônia e nitrito podem ser observadas nessas unidades. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 ele vai tratar do processo de nitrificação. O processo de nitrificação é formado por duas fases. Na primeira, bactérias do gênero Nitrosomonas oxidam a amônia em nitrito. Na segunda fase, bactérias do gênero Nitrobacter oxidam o nitrito em nitrato. As bactérias nitrificantes, isto é, Nitrosomonas e Nitrobacter, coexistem de modo harmônico no meio, até porque a atividade das Nitrosomonas, ao liberar nitrito para o meio, estimula a atividade das Nitrobacter. Em biofiltros maduros, ocorre remoção simultânea de amônia e de nitrito da água pela nitrificação. Em outras palavras, o nitrito que foi liberado pelas nitrosomonas é imediatamente oxidado pelas Nitrobacter, havendo perfeita sincronia nesses dois processos. Poderíamos comparar a atividade nitrificante em um biofiltro maduro a uma orquestra, nos quais os músicos tocam afinados. Entretanto, por razões que ainda estão sob investigação, ocorrem perturbações no processo de nitrificação que levam ao acúmulo de nitrito na água de tanques de aquicultura. Nesse caso, é como se a orquestra passasse a desafinar. Concentrações estressantes de nitrito na água causam a patologia que em peixes é denominada doença do sangue marrom. Nessa patologia, o nitrito inativa a molécula de hemoglobina por transformá-la em meta-hemoglobina. Embora purifiquem a água, as bactérias nitrificantes consomem muito O2 dissolvido e liberam íons H+, que podem fazer o pH da água cair. Parte da energia liberada pela oxidação da amônia e do nitrito é utilizada pelas bactérias nitrificantes para a síntese da matéria orgânica. As bactérias nitrificantes, portanto, são organismos autotróficos, diferindo do fitoplâncton por não exigirem luz para a síntese da matéria orgânica. As bactérias nitrificantes realizam quimiossíntese, isto é, a síntese da matéria orgânica sem a necessidade da luz. Vamos para o ponto 3. O ponto 3, ele trata fontes de amônia para a água. A aplicação de fertilizantes amoniacais, tal como a ureia, e a oferta de rações balanceadas são fontes de amônia para a água de tanques de aquicultura.
Os teores de nitrogênio nos fertilizantes amoniacais estão apresentados na tabela 1. Temos então aqui a tabela 1, que apresenta 6 fertilizantes nitrogenados utilizados na agricultura, aquicultura: ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio, fosfato diamônico, o DAP, polifosfato de amônio e o fosfato monoamônico, o MAP. Temos para cada um desses fertilizantes o percentual de nitrogênio, organizados do de maior concentração, que é a ureia, para o de menor concentração, que é o MAP. Então, a ureia tem 45% de nitrogênio, o nitrato de amônio 34% e assim por diante. E, finalmente, essa tabela nos apresenta a acidez potencial, que indica a quantidade de carbonato de cálcio em quilogramas necessária para neutralizar a acidez liberada pela aplicação de 100 kg do fertilizante na água. Por exemplo, se 100 kg de ureia forem aplicados na água, para neutralizar a acidez potencial desses 100 kg de ureia, serão necessários a aplicação de 161 kg de carbonato de cálcio, presente no calcário agrícola. Se forem aplicados 100 kg de nitrato de amônio, serão necessários 118 kg de carbonato de cálcio para neutralizar a acidez potencial do nitrato de amônio. O que acontece? São fertilizantes amoniacais, sofrem hidrólise na água, liberam amônia. Essa amônia, ao ser utilizada pelas bactérias nitrificantes, liberam íons H+, a acidificação. A nitrificação é um processo acidificante. Então, se nada for feito, após a aplicação dos fertilizantes amoniacais, a tendência é o pH da água cair. Para evitar que isso aconteça, pode-se, ao mesmo tempo em que se aplica o fertilizante amoniacal, aplicar o calcário para evitar a queda do pH. Observem que, logicamente, quanto maior a concentração de nitrogênio do fertilizante, que vai dar origem a concentrações maiores de amônia na água, maior a quantidade de carbonato de cálcio necessária para neutralizar a acidez potencial desses fertilizantes. A ureia também é considerada um fertilizante amoniacal porque ela é prontamente hidrolisada ao entrar em contato com a água, liberando amônia e CO2. As aplicações de fertilizantes nitrogenados necessárias para estimular a produtividade primária aquática, essas aplicações não deveriam elevar as concentrações de amônia na água para níveis tóxicos aos animais. Tem que ser bom para todos, né? Tem que ser bom para o fito e não pode ser ruim para os animais, a aplicação dos fertilizantes nitrogenados. Após a fertilização, o íon amônio dissolvido na água, ele é absorvido pelo fito para síntese de compostos orgânicos, tais como aminoácidos, que darão origem às proteínas da microalga. Após a morte do fito, a matéria orgânica entra em decomposição e libera amônia para o meio. Uma pequena parcela do nitrogênio do fertilizante será incorporado à biomassa dos animais, peixes e camarões cultivados, via cadeia alimentar. Parte do nitrogênio amoniacal originado dos fertilizantes será utilizado pelas bactérias nitrossomonas no processo de nitrificação. Então, aparentemente, haveria uma competição entre fito e nitrossomonas pela amônia. Mas o que acontece? A amônia que foi utilizada pelas bactérias nitrificantes não terá sido perdida na fertilização da água, uma vez que o nitrato liberado ao final da nitrificação também pode ser utilizado pelo fito como fonte de nitrogênio inorgânico dissolvido. Então, no momento em que a nitrossomona transformar a amônia em nitrito ou as nitrobacter em nitrito em nitrato,
esse nitrito ou nitrato poderão ser absorvidos pelo fito para o seu crescimento. Portanto, as bactérias nitrificantes e as microalgas convivem de modo harmonioso nos ecossistemas aquáticos. Vamos para o ponto 4. O ponto 4 ele trata arraçoamento e amônia. A maior parte das rações ofertadas aos peixes e camarões de cultivo ela é ingerida pelos animais, isto é, o percentual de ração não consumida é geralmente pequeno. Do alimento que foi ingerido, parte será digerido e assimilado pelo intestino e parte será excretada para o meio como fezes. Ao decompor, a ração não ingerida e as fezes dos animais liberam CO2, amônia e sais minerais para a água. O nitrogênio da ração que não foi incorporado à biomassa do peixe e camarão poderá ser transformado em amônia e desse modo contaminar a água. As rações para aquicultura contêm de menos de 25% até mais de 40% de proteína bruta. Em peso vivo, a biomassa do peixe e camarão contém de 14% a 18% de proteína. O percentual de proteína bruta da matéria orgânica, seja ração ou pescado, poderá ser obtido por se multiplicar o percentual de nitrogênio por 6,25. Vamos considerar agora a seguinte questão. Veja, digamos que a produção de peixe foi 1.000 quilos, num tanque com volume de 2.000 metros cúbicos, que o percentual de proteína bruta na biomassa do peixe é de 15%, ou seja, essa biomassa contém 2,4% de nitrogênio. A quantidade de ração ofertada foi 2.000 quilos, portanto um FCA 2:1, e que foi utilizada uma ração com percentual de proteína bruta de 32%, portanto havia 5,12% de nitrogênio na ração. A entrada de nitrogênio no tanque via raçoamento vai ser 5,12%, que é o percentual de nitrogênio da ração, multiplicado por 2.000 quilos, que foi a quantidade de ração ofertada, o que dá 102,4 quilos de nitrogênio entraram no tanque via arraçoamento durante o período de produção. Já a saída de nitrogênio do tanque via despesca vai ser 2,4%, que é o percentual de nitrogênio da biomassa do peixe, multiplicado por 1.000 quilos, que foi a produção, que vai dar 24 quilos de nitrogênio. Esses 24 quilos, eles vão corresponder a apenas 23,4% do nitrogênio total que entrou no tanque. Portanto, a diferença de 100 aí vai ser a quantidade de nitrogênio que foi liberada para o meio. Nitrogênio em grande parte orgânico. Então a gente pode agora fazer o balanço de nitrogênio, que é a diferença entre a entrada com a saída. Entrou 102,4 kg de nitrogênio, saiu 24, a diferença 78,4 kg de nitrogênio. Então a maior parte, 76,5% do que entrou de nitrogênio no tanque via raçoamento foi perdida para o meio. Se todo esse nitrogênio ele for convertido em amônia, considerando aí o volume do tanque de 2.000 metros cúbicos, nós teríamos um incremento total de 39,2 miligramas de nitrogênio amoniacal total por litro ao longo de todo o ciclo. Agora, uma grande parte desse
nitrogênio amoniacal vai ser removida da água pelos diferentes processos, né? Absorção vegetal, absorção bacteriana, processo de nitrificação e volatilização. Nesse exemplo, o percentual de recuperação de nitrogênio da ração na biomassa do peixe foi de apenas 23,4%. Essa taxa de recuperação está dentro da faixa típica. Entretanto, taxas de recuperação de nitrogênio de até 40% poderão ser obtidas com o uso de rações de alta digestibilidade e correto manejo alimentar. Em nosso exemplo, como estávamos falando, se todo o nitrogênio da ração que foi perdido para o meio for transformado em nitrogênio amoniacal, haverá um incremento na concentração de NAT, né, na água de 39,2 mg por litro ao longo de todo o ciclo de produção. O cálculo, né, para se chegar a esse valor foi a divisão de 78,4 kg de nitrogênio, que é o resultado do balanço entrada menos saída, dividido por 2.000 metros cúbicos, que vai dar 39,2 miligramas de nitrogênio amoniacal por litro. A depender da espécie animal e do pH da água, concentrações de amônia total acima de 2 miligramas por litro já podem ser tóxicas, isto é, já podem causar estresse ao organismo. Felizmente, existem processos que removem a amônia da água, dentre as quais destacam-se a absorção vegetal, nitrificação bacteriana e a volatilização para a atmosfera. Esses processos impedem que a concentração de nitrogênio amoniacal total na água alcance valores tão altos quanto o que foi obtido no cálculo. Vamos para o ponto 5. O ponto 5 ele vai tratar nitrificação e acidez. O processo de nitrificação bacteriana purifica a água ao remover amônia e nitrito, compostos tóxicos aos animais, e liberar nitrato, composto considerado atóxico ou de baixa toxicidade. A nitrificação, entretanto, é um processo que consome muito oxigênio dissolvido da água, libera íons H+ para o meio, havendo queda na alcalinidade e possível redução no pH. De 30% a 40% da demanda biológica por O2 dissolvido na água poderá ser devida unicamente à nitrificação. Vimos que a aplicação de fertilizantes amoniacais na água tem efeito acidificante. Uma faixa típica de aplicação de ureia em viveiros de aquicultura é 50 a 100 kg por hectare por ciclo de produção. Essa faixa de aplicação de ureia poderá produzir de 80 a 160 kg de acidez potencial, isto é, de 80 a 160 kg de carbonato de cálcio por hectare por ciclo, serão necessários para neutralizar a acidez produzida pela ureia que foi aplicada na água. Caso a alcalinidade da água esteja baixa, menor que 20 mg por litro, as aplicações de ureia na água poderão reduzir de modo significativo o pH da água e causar estresse animal. Assim, as aplicações de fertilizantes amoniacais na água deverão ser acompanhadas de aplicações de calcário agrícola para evitar a queda na alcalinidade e pH da água. Vamos para o ponto 6, arraçoamento e acidez. Embora haja preocupação com o efeito acidificante dos fertilizantes amoniacais, o arraçoamento dos animais introduz uma quantidade muito maior de nitrogênio na água do que o regime de fertilização. Esse nitrogênio, ao ser transformado em amônia e nitrificado, ele vai liberar acidez para a água. A gente viu que apenas uma menor parte, não mais do que 30%, do nitrogênio ofertado nas rações será incorporado à biomassa do peixe-camarão. Mais de 70% acaba sendo perdido para o meio. E esse nitrogênio
no todo ou parcialmente, pode ser transformado em amônia. Ao ser nitrificada, causa acidez. A quantidade necessária de carbonato de cálcio para neutralizar a acidez potencial do arraçoamento pode ser calculada através da seguinte expressão: quantidade de carbonato de cálcio em quilos vai ser igual a quantidade de ração ofertada em quilos, multiplicado pelo percentual de proteína da ração, multiplicada pelo fator 0,01285. Considerem os seguintes dados. Uma produção de camarão por hectare de 5.000 quilos. Foi utilizado uma ração com um percentual de proteína bruta de 35%. O FCA 2:1. Logo, a quantidade de carbonato de cálcio em quilos necessária para neutralizar a acidez potencial gerada a partir do arraçoamento será igual a quantidade de ração ofertada, em nosso exemplo, 10.000 quilos, porque o fator de conversão 2:1, 5.000 quilos de camarão produzido, 10.000 quilos de ração ofertada por hectare, multiplicado por 35%, que é o teor de proteína bruta da ração, e multiplicado pelo fator 0,01285. Fazendo essa conta, teremos 4.498 quilos de carbonato de cálcio por hectare. Essa é a quantidade de carbonato de cálcio necessária para neutralizar a acidez gerada a partir do nitrogênio desperdiçado, perdido para o meio, que entrou no tanque via arraçoamento dos animais. Em sistemas intensivos de aquicultura, especialmente em sistemas de recirculação de água, a nitrificação da amônia pode levar a reduções rápidas e significativas na alcalinidade e no pH. Nesses sistemas poderão ser necessárias aplicações frequentes de calcário ou de outro produto para calagem, para prevenir a acidificação da água. Vamos para o ponto 7. Ponto 7, ele trata das exigências ambientais das bactérias nitrificantes. A nitrificação é um processo natural e as bactérias nitrificantes estão amplamente distribuídas na Terra, no planeta Terra. Assim, pode ser desnecessário a inoculação do meio desejado, seja biofiltro, tanque de cultivo, com cepas de bactérias nitrificantes. Entretanto, em tanques desprovidos de solo, tais como de sistemas de recirculação de água indoor, especialmente aqueles que utilizam água do mar, recomenda-se a inoculação da água com bactérias nitrificantes. Embora a nitrificação também possa ocorrer em pH moderadamente ácido, o pH ideal para a atividade nitrificante é moderadamente alcalino, isto é, próximo a 8. Assim, aplicações frequentes de calcário ou de outro produto para calagem deverão ser realizadas para manter o pH do meio sempre próximo ao valor ideal para a nitrificação. Como as bactérias nitrificantes são aeróbias estritas, as concentrações de oxigênio dissolvido na água deverão estar sempre próximas da saturação para o bom desenvolvimento desses micro-organismos. Viveiros de aquicultura que sofrem de modo crônico com baixas concentrações de O2 dissolvido também vão apresentar concentrações elevadas e estressantes de amônia na água. Assim, para manter as taxas de nitrificação da amônia e do nitrito estáveis, deve-se dispor de um eficiente sistema de aeração mecânica da água. Vamos para as conclusões, as considerações finais deste trabalho. Produtores de peixe e camarão cultivado devem compreender os fundamentos da nitrificação para obter melhor qualidade de água e, com isso, melhor desempenho zootécnico e saúde animal. As inadequações de qualidade de água que afetam negativamente a atividade das bactérias nitrificantes levam
ao aumento nas concentrações de amônia e nitrito no meio, que por sua vez causam estresse e morte de animais. Além de garantir que o percentual de saturação da água com oxigênio esteja próximo de 100%, deve-se monitorar semanalmente a alcalinidade do biofiltro para prevenir a acidificação da água e posterior morte das bactérias. Calagens semanais ou quinzenais serão necessárias para manter a alcalinidade da água sempre acima dos níveis mínimos desejados necessários para a atividade nitrificante. É possível fazer o ajuste das aplicações de calcário ou de outro produto para calagem ao manejo alimentar dos animais de tal modo que a calagem neutralize totalmente a acidez liberada na água a partir da decomposição das fezes dos animais. Em sistemas de aquicultura intensiva, as entradas de amônia na água são elevadas por conta da oferta de grandes quantidades de rações ricas em proteína aos animais. Logo, medidas devem ser tomadas no sentido de otimizar os processos que vão remover a amônia da água para a manutenção das concentrações de nitrogênio amoniacal em níveis seguros aos animais. Os principais processos que removem a amônia de tanques de aquicultura são a absorção vegetal, absorção bacteriana, nitrificação e volatilização. A aplicação de probióticos na água que contenham cepas de bactérias nitrificantes, ela pode acelerar a remoção de compostos nitrogenados tóxicos do meio. Este foi o artigo, vou ficando por aqui. Agradeço a todos a audiência, desejo paz e saúde. Até a próxima.